Olá pessoal, eu sou Josiane Travensolo, sou enfermeira, docente, estou com a professora Maria Aparecida Modesto dos Santos nesse canal e hoje vamos conversar um pouquinho sobre as funções administrativas do enfermeiro. No vídeo passado, a professora Maria Aparecida Modesto deu uma introdução para vocês sobre o tema, porém hoje especificamente vamos conversar sobre duas funções administrativas, ou seja, planejamento e organização, que são importantíssimas para o enfermeiro dentro das organizações de saúde. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê seu like e compartilhe o vídeo. Vamos lá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o planejamento e a organização, que são dois dos instrumentos, dos 4 instrumentos administrativos que o enfermeiro precisa para a melhoria da assistência dentro das organizações. Quando falamos, então, em instrumentos administrativos, logo vem um questionamento. Mas se eu sou enfermeiro, qual a fundamentação, qual é a base? Por que é importante eu entender de planejamento, de organização e outros conceitos administrativos? Porque o planejar dentro das organizações, ele faz parte da minha assistência. O organizar, ele faz parte da minha assistência. O direcionar faz parte da assistência e o controlar também faz parte da assistência. O cuidar, a assistência, é a base do enfermeiro, da formação do enfermeiro ou até mesmo da equipe de enfermagem. Só que a parte administrativa está ligada a essas questões e eu preciso entender que uma anda em conjunta com a outra, elas são paralelas uma com a outra, não tem como desvincular a parte assistencial da parte administrativa, e eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês agora. Então, só relembrando o conceito, a primeira função da organização, o primeiro conceito das funções administrativas é o planejar. Mas isso é só para o enfermeiro? Não. Qualquer organização, seja ela de qualquer área, de qualquer ramo de comercialização, de qualquer forma de trabalho, o planejamento ele faz parte desse atendimento do cliente. Até mesmo na nossa vida pessoal, nós planejamos as coisas antes de fazer. Porque quando não planejamos, nós temos os empecilhos aí que muitas vezes não dá certo, ou não chegamos a atingir os objetivos. Então, nós planejamos dentro das organizações também. Organizar. Na vida da gente, a gente anda faz umas desorganizações, mas dentro da área hospitalar, dentro do cuidado, eu não posso desorganizar o trabalho, eu não posso desorganizar a minha assistência. Hoje nós trabalhamos nas organizações, hoje nós trabalhamos o cliente, a assistência desse cliente ou desse paciente, como vocês queiram chamar, de forma organizada, sempre buscando a melhoria contínua dessa ação, E então nós vamos falar um pouquinho desses dois pontos. O direcionar e o controlar fica por uma próxima conversa. Então nós temos o planejamento e nós temos ações assistenciais e nós temos ações administrativas. Vamos conversar um pouquinho sobre ações assistenciais e logo em seguida falamos sobre ações administrativas. Nas ações assistenciais, o que traz, então, o que nos leva, o que nos remete uma ação assistencial? Eu tenho uma ação assistencial na área hospitalar e na área não hospitalar. Hoje, a área hospitalar, todo mundo conhece, as pessoas sabem que é o hospital, e a não hospitalar. Então, as não hospitalares, nós temos as UBSs, nós temos as ILPIs, que são as organizações, as instituições de longa permanência, entre várias outras que nós temos aí
na prestação de serviço à comunidade, tá? Nós temos a questão de ensino e pesquisa, o ensino e a pesquisa. O enfermeiro ensina quem? O enfermeiro pesquisa o quê, né? Quando a gente fala de ensino dentro das organizações e falamos da questão ação assistencial, nós pensamos que o ensino é para quem é professor, para quem é docente, né? E não é bem assim. Nós ensinamos o paciente, nós ensinamos o familiar, nós ensinamos o cuidador, nós ensinamos a equipe, seja a equipe de enfermagem, seja a equipe da higienização, seja a equipe da serviço de nutrição, mas ensinar o quê? Às vezes uma informação que nós passamos, olha, aquele paciente, ele está em isolamento, já é um ensino-aprendizado. Eu ensinei a ele que ele tem que tomar cuidado naquele quarto para não se contaminar e ele aprendeu o cuidado que ele tem que tomar. E a pesquisa, o enfermeiro pesquisa o quê? O enfermeiro, ele precisa alicerçar a profissão e o cuidado em cima de conhecimento científico. Se eu não sei um determinado assunto, se eu não sei uma determinada coisa, eu preciso pesquisar, eu preciso estudar para que eu tenha um respaldo na minha assistência e para que eu dê ao paciente, que eu ofereça ao paciente um atendimento ou uma assistência de qualidade. Um ponto importante da ação assistencial é a nossa sistematização da assistência de enfermagem. Essa sistematização, ela foi consolidada na resolução do COFEM 358 de 2009. O que ela fala, né? Ela dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implantação do processo de enfermagem em ambientes públicos e privados, seja ela hospitalar ou não hospitalar. Ela fala ainda que é função privativa do enfermeiro a liderança na execução dessa avaliação desse processo, na escrita desse processo. E o profissional de nível médio, ele tem participação efetiva nessa execução do processo, nesse processo que nós trabalhamos tanto na melhoria desse paciente, né, desse nosso cliente. E aí, para finalizar a nossa ação assistencial, nós temos os procedimentos. Que procedimentos? Todos, né? Procedimentos curativo, verificação de sinais vitais, banho, entre outros procedimentos, vários procedimentos que nós fazemos nas organizações de saúde. Já a ação administrativa, nós temos como exemplo uma adequação da estrutura física. Eu vou solicitar uma reforma na organização, na instituição? Não, claro que não. A não ser que seja uma coisa muito necessária mesmo, né? Mas não é esse o intuito. O intuito é trabalharmos com aquilo que temos e oferecer em cima daquilo que temos, da estrutura que temos, o melhor atendimento possível para aquela população, né? Para aquele cliente que nos procura dentro das organizações. Isso é uma ação administrativa. Tá? Gestão de pessoas. O enfermeiro, ele faz gestão de pessoas. Ele é o elo, né? Ele é um vínculo entre as equipes, entre os setores da organização. O dimensionamento da equipe de enfermagem. O dimensionamento está previsto na resolução 543 de 2017. Ele traz o número de profissionais, como é feito essa conta dos números de profissionais dentro das organizações. Eu preciso saber que ela existe para que eu possa fazer o meu dimensionamento. Muitas vezes eu falo assim, eu estou sem colaborador. Muitas vezes eu estou com o número de colaborador certo, mas
organização do meu serviço é que está fragilizada e não o número de colaborador, né? Então, eu preciso entender como isso funciona. Recursos materiais, né? É uma ação administrativa, aonde na previsão, provisão, organização, controle e armazenamento desse material. Isso faz parte, sim, do enfermeiro. O enfermeiro olhar, o enfermeiro controlar, o enfermeiro ver a questão dos recursos materiais. E recursos tecnológicos. Atualmente, utilizamos vários recursos tecnológicos dentro das organizações. Aparelho de pressão, termômetro, bomba de infusão é um recurso tecnológico. Diga-se de passagem, um recurso tecnológico que dá muita confusão, né? É uma bomba de infusão que dá muita confusão, né? Então, tudo isso são as administrativas. E organizar? Como eu faço para organizar? O que é uma organização nos setores, por exemplo? Né? Ação assistencial. A visita clínica é uma organização na ação da assistência. Eu vou organizar a minha assistência, o meu cliente, o que ele tem que fazer, vou orientar a família, já aproveito e faço o que eu tenho que fazer. Uma organização na sistematização da assistência de enfermagem. A organização da SAI, ela traz uma melhor qualidade de atendimento para o meu paciente. Educação continuada, permanente, em serviço, também é uma organização. Passagem de plantão, né? Muitas vezes não percebemos, mas a passagem de plantão é deficitária e fica perdido. O exame, o seu fulano fez o exame, ninguém lembra, ninguém sabe, ninguém viu, e ficamos todos procurando o exame do fulano, mas ele não fez, né? Então, fica falta de informação, né? Quebra de informação. Então, a passagem de plantão, que deveria ser melhorada, ela organiza demais a vida, tanto da equipe quanto dos pacientes ou dos clientes, como vocês queiram. Agora, nas ações administrativas, o que é o organizar? O indicador de qualidade é um organizador. Por que é um organizador? Porque eu consigo me autoavaliar e ver o que está de errado, o que está acontecendo que não está bom, o que eu posso melhorar. Então, ele é muito importante na questão organizar. Escala de atividade diária é uma ação administrativa, mas eu consigo arrumar a vida de todos no setor, né, para não sobrecarregar. Se eu não sobrecarrego o colaborador, eu tenho ali uma diminuição de absenteísmo, né, uma diminuição de pessoas, de colaboradores que não estão gostando de trabalhar ali, né, de insatisfação na realidade. O quantitativo de colaborador adequada, mas de acordo com o perfil que eu tenho, né? Hoje as organizações trabalham com captação de talento. E a captação de talento, ela ajuda a adequar o colaborador ao perfil do paciente que eu tenho nas organizações, ou num determinado setor. Essas são as nossas referências, caso vocês queiram dar uma lida ou dar uma olhada, né? Para complemento. Muito obrigado pela atenção. Inscreva-se no canal, dê seu like, compartilhe o vídeo e até o próximo.